Meus cumprimentos a você que acompanha o canal Conhecendo e Aprendendo. Mais um vídeo aqui, depois de bastante tempo sem gravar. Peço encarecidamente que você se inscreva neste canal, aperte o sininho de notificações, comente aqui embaixo, compartilhe este vídeo. Tudo isso é de grande importância aqui para o canal Conhecendo e Aprendendo. Aproveito também para desejar a todos um feliz 2023. Hoje falaremos neste vídeo de um dos conflitos mais marcantes e sangrentos da história do Brasil. Já tratamos, inclusive, desse assunto em uma outra oportunidade, porém focando no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, o qual recomendo a todos que leiam. Isso mesmo, falaremos neste vídeo da Guerra de Canudos. Para entendermos melhor o contexto geopolítico da época, voltemos um pouco ao ano de 1888, data marcante da nossa história, pois entra em evidência a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão de mais de 300 anos no Brasil. Brasil que foi o último país a abolir a escravidão. Aí você pode lembrar agora da Mauritânia. Comparemos os dois países e você vai ver que eu tenho razão na afirmação que faço. Bem, um ano depois da Lei Áurea, em 1889, foi proclamada a República no Brasil, pondo fim à monarquia. O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo foi o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Essa é a chamada República da Espada. Após esse período, inicia-se a República Oligárquica. Os grandes proprietários de terras figuraram como protagonistas, enquanto a grande maioria da população, como acontece aliás nos dias de hoje, vivia enfrentando dificuldades terríveis para sobreviver. Parece até que a nossa história nunca muda. Bem, como ficaram as pessoas, sobretudo aqueles que foram escravizados e agora estavam libertos? Como eles passaram a viver depois da Lei Áurea? Houve mais oportunidades? Eles tiveram chances de mobilidade social? Foram acolhidos? Ou será que a situação ficou ainda pior? É algo a se pensar. Comente aqui embaixo o que você pensa disso. Bem, lá no sertão da Bahia surge a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que nasceu em Quixeramobim, no estado do Ceará, no final da década de 20 do século XIX. Antônio Conselheiro adotou uma vida ascética, começou a pregar o evangelho. Aliás, o Antônio Conselheiro merece um vídeo aqui no canal, que em uma oportunidade que tivermos, faremos isso, só falando de sua história, pois são muitas polêmicas. É uma história realmente muito interessante. Por onde ele ia passando, ia arrebanhando pessoas com suas pregações messiânicas. Enfim, começa a se formar, como eu já disse, no sertão da Bahia, o chamado Arraial de Canudos. Chegou a ter pelo menos 20 mil habitantes que viviam ali em comunidade, plantando, colhendo, sob a liderança do Antônio Conselheiro. É claro que os oligarcas da região
não gostaram nem um pouco disso. Além do mais, a própria Igreja Católica estava perdendo adeptos. Antônio Conselheiro havia construído no Arraial uma igreja e estava construindo uma nova. Aliás, a história dessa construção da nova igreja pode ter sido o estopim para iniciar-se realmente o conflito, pois é sabido que Antônio Conselheiro comprou e, pelo que se sabe, também pagou adiantado um carregamento de madeira na cidade de Juazeiro. Madeira essa que nunca chegou ao Arraial de Canudos. Foram 4 expedições que são registradas na história. E elas foram aumentando gradativamente, começando da primeira até a 4ª. A 3ª e a 4ª, na verdade, foram as mais sangrentas. Nunca se pensava que os canudenses tivessem uma resistência tão grande. O presidente da República na época era o Prudente de Moraes, que estava sofrendo pressões terríveis lá no Rio de Janeiro por conta disso. A 3ª expedição ficou marcada também porque entra em cena uma figura interessante, o Coronel Moreira César, o chamado cortador de cabeças. Ora, nas 2 primeiras expedições, mesmo com perdas, os canudenses foram vencedores. A 3ª teve que ser mais aprimorada, com armas mais potentes, cerca de 1.300 soldados, e o Moreira César, o cortador de cabeças, foi para Canudo e gritou a famosa frase. Ela ficou famosa, claro, na história: vamos almoçar em Canudos. Resultado: o Moreira César foi almoçado em Canudos, pelo menos metaforicamente. Mas certo é que ele foi assassinado. Lembramos também, entre as muitas armas dos soldados, havia os canhões Krupp importados da Alemanha. E aí, depois dessa derrota, é claro que os canudenses se armaram ainda mais. Os soldados da República deixaram muitas armas pelo caminho. E aí, o único jeito foi preparar uma 4ª expedição. E essa realmente foi a última, com o ministro da guerra entrando em ação, o presidente realmente agindo, como se deveria agir, na concepção republicana. Gente, é muito complicado. Eu falei isso em outro vídeo. Quando os canudenses gritavam viva ao bom Jesus, defendendo o seu arraial, as suas famílias, crianças, idosos, pessoas que nem sabiam o que era república, o que era monarquia, estavam ali para sobreviver, para fugir da fome, fugir da seca, foram massacrados. Nem chamados, é claro, de fanáticos. Evidentemente havia muito fanatismo, naquela questão do sebastianismo. O Antônio Conselheiro, que não era nem um pouco bobo, era um homem letrado, que tinha algum conhecimento, mas a maioria daquela população, o que sabia, muitos nem estavam entendendo o que estava acontecendo na verdade. E os soldados da República que gritavam viva a República, República, coisa pública, esse é o significado que massacrou Canudos. Restaram pouquíssimas pessoas, um massacre terrível. Na 4ª expedição levaram a chamada matadeira, bombardearam
o arraial. No livro Os Sertões, é uma das passagens mais marcantes, porque Euclides da Cunha acompanhou o final da guerra, da quarta expedição, a torre da igreja desabando, com os tiros da matadeira. Enfim, é complicadíssimo nós entendermos isso, Bem, na quarta expedição, o arraial de Canudos foi abaixo. Os poucos que restaram tiveram que se entregar, se não tinham morrido também. O próprio Euclides da Cunha, ele constatou que aquilo se tratou de um crime e deveria ser denunciado. Para finalizar o vídeo, eu estava lembrando aqui, eu não sei se a pessoa é da área de história, fez um vídeo falando sobre os astecas. Claro que nós sabemos que eles eram extremamente violentos, que faziam sacrifícios humanos, aos milhares. E a pessoa no vídeo, falando sobre os astecas, estava justificando a ação de Hernán Cortés, que foi o conquistador, que chegou lá na região do México, na Península do Yucatán, em 1519. Então ele estava comentando sobre essa questão, falando sobre a extrema violência dos astecas e que na verdade Cortés e os seus homens libertaram o povo da grande impiedade dos astecas. Por que eu entrei nesse assunto aqui? Nós estamos falando sobre Canudos, porque muitos justificaram esse massacre e ainda podem justificar. Mas será mesmo que os astecas mereciam ser tratados como foram, já que estavam sendo dominados por pessoas civilizadas, religiosas, que em nome de Deus também estavam ali? Será que Hernán Cortés estava pensando somente em civilizar aquelas pessoas? O olho dele não estava direcionado para tanto ouro que tinha no Império Azteca? Isso sem falar em outros povos, o vídeo já se estendeu bastante. Mas isso traz para nós uma reflexão. Eu queria que você comentasse aqui a respeito, porque há coisas que são realmente injustas da nossa história e alguém tem que bradar, tem que, por assim dizer, tocar a trombeta, usando aqui uma terminologia militar do passado. Então, se você gostou desse vídeo, como eu já pedi no começo, faça com que outras pessoas tenham conhecimento dele e, sobretudo, do canal, porque tem outros vídeos que já foram postados e outros que nós pretendemos postar. Meu muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.